Uma sogra megera tranca a sua nora no chiqueiro e grita: "Seu lugar é com os porcos, pois isso é o que você é." Ela só não imaginou que sua nora iria. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Bruna Mendonça observava a paisagem que se descortinava pela janela do carro enquanto seguiam pela estrada de terra batida que serpenteava entre morros verdejantes do interior de Minas Gerais. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons alaranjados que tanto caracterizavam o entardecer mineiro. Ao seu lado, Augusto Drummond dirigia com a tranquilidade de quem conhecia cada curva daquele caminho como a palma da própria mão. "Você vai gostar da fazenda, só", disse Augusto, lançando um olhar carinhoso para a esposa. "É um tiquinho diferente da cidade, mas tem sua beleza." Bruna tentou sorrir, mas a ansiedade apertava seu peito como um nó. Havia se casado há apenas 3 dias com o único filho da tradicional família Drummond, proprietários da centenária Fazenda Santa Rita, um dos maiores produtores de queijo da região. O casamento tinha sido simples, realizado na matriz de Santo Antônio, na cidade, contrariando os desejos de sua sogra, Dona Efigênia, que insistira em uma celebração grandiosa na capela da fazenda. "Tô meio nervosa, uai", admitiu Bruna, ajeitando o vestido florido que usava. "Sua mãe não ficou muito satisfeita com nosso casamento mais simples." Augusto pegou sua mão, apertando-a levemente. "Deixa disso, trembão. Mãe é assim mesmo, tem seus costumes. Mas ela vai aprender a te conhecer direito." O carro continuou subindo a estrada, passando por antigas porteiras de madeira até chegarem à sede da fazenda. A construção secular impressionava com sua arquitetura colonial, as paredes brancas contrastando com as janelas azuis, típicas das antigas propriedades rurais mineiras. No alpendre, Dona Efigênia aguardava, ereta como uma estátua, vestida inteiramente de preto, como se estivesse de luto. "Mas que trem é esse?", murmurou Bruna para si mesma, sentindo um calafrio percorrer sua espinha ao ver a figura austera da sogra. Ao descerem do carro, Augusto foi o primeiro a se aproximar. "Bença, mãe." "Deus te abençoe, meu filho", respondeu Dona Efigênia, sem tirar os olhos de Bruna, que se aproximava hesitante. "Então essa é a moça da cidade." O tom de voz era tão gélido quanto o vento que soprava nas alturas da serra. Bruna engoliu em seco, forçando um sorriso. "Boa tarde, Dona Efigênia. A senhora tem uma propriedade muito bonita." "Bonita e tradicional", cortou a senhora, virando-se para entrar na casa. "Espero que você saiba respeitar isso." "Zefa", chamou pela governanta. "Mostre o quarto para os dois. E amanhã cedo quero todo mundo de pé antes do galo cantar. Não tem essa de horário de cidade aqui, não." Bruna sentiu as pernas tremerem enquanto seguia a governanta escada acima. A casa era ainda mais imponente por dentro, com seus móveis antigos de jacarandá, retratos de família nas paredes e o cheiro característico de café recém-coado misturado com cera de abelha do assoalho. Zefa, uma senhora de seus 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque firme, conduziu-os até um quarto no final do corredor. "Aqui é o quarto que era do senhor moço", explicou, abrindo as janelas para arejar o ambiente. Dona Efigênia mandou deixar do mesmo jeito que sempre foi. O quarto era amplo, com uma cama de casal antiga e um guarda-roupa imponente que parecia ter histórias para contar. Nas paredes, fotos de Augusto criança e adolescente, todas perfeitamente enquadradas e alinhadas. "Obrigada, Zefa", agradeceu Bruna, tentando encontrar algum conforto na simpatia da governanta. "Precisando de qualquer trem é só chamar", respondeu a senhora antes de se retirar, fechando a porta suavemente. Sozinha com Augusto, Bruna finalmente deixou as lágrimas escorrerem. "Ela me odeia, Augusto. Sua mãe me odeia e eu nem dei motivo." Augusto a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. "Não chora não, amor. Mãe é assim mesmo, meio durona. Mas ela vai ver que você é especial. Só precisa de tempo." Enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Rita, Bruna tentava se convencer de que as palavras do marido eram verdadeiras. Mas algo em seu coração dizia
que aquela seria apenas a primeira de muitas batalhas que teria que enfrentar para conquistar seu lugar naquela família tradicional. Do andar de baixo, podiam ouvir Dona Efigênia dando ordens aos empregados, sua voz autoritária ecoando pelos corredores como um lembrete constante de quem realmente comandava aquele lugar. Bruna respirou fundo, decidida a não se deixar intimidar. Afinal, como sua avó sempre dizia, mineiro não foge da luta não, minha filha. A noite avançava, trazendo consigo o silêncio característico do campo, quebrado apenas pelo canto dos grilos e o ocasional mugido do gado no pasto. Na escuridão do quarto, Bruna permaneceu acordada, planejando como poderia provar seu valor para aquela família que a recebia com tanta desconfiança. Sabia que não seria fácil, mas estava determinada a mostrar que uma moça da cidade também podia se adaptar à vida na roça, mesmo que para isso precisasse aprender todos os costumes e tradições daquele lugar. O primeiro raio de sol mal havia surgido quando Bruna foi despertada pelo som de panelas na cozinha e vozes abafadas vindas do térreo. Ao seu lado, Augusto já se vestia com suas roupas de trabalho. "Bom dia, amor", sussurrou ele, vendo que ela despertava. "Melhor você se apressar. Mãe não gosta de atraso para o café da manhã, não." Ainda sonolenta, Bruna se levantou rapidamente, escolhendo um vestido simples e prático. Tinha aprendido com sua avó que na roça, quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas não esperava que o cedo fosse tão cedo assim. Ao descer para a cozinha, encontrou uma cena que parecia saída de um filme de época. A mesa comprida de madeira maciça estava repleta de quitandas típicas mineiras, broas de fubá, bolo de milho, queijo fresco, requeijão caseiro e um bule fumegante de café forte. Dona Efigênia já estava sentada à cabeceira, impecavelmente vestida como se fosse para uma ocasião formal. "Bom dia", cumprimentou Bruna, tentando soar animada. Foi a única resposta que recebeu da sogra, que continuou bebericando seu café. "Senta aqui, menina", chamou Zefa, puxando uma cadeira. "Precisa comer direito para aguentar o dia." Bruna se sentou, observando discretamente como todos se comportavam à mesa. Era como um ritual cuidadosamente coreografado, com cada pessoa sabendo exatamente seu lugar e momento de falar. "Hoje você vai aprender a fazer queijo", anunciou Dona Efigênia, finalmente quebrando o silêncio. "Não é esse trem de queijo de supermercado, não. É queijo mineiro de verdade, receita da família." Bruna sentiu o estômago revirar. Nunca tinha feito queijo na vida, mas sabia que aquilo era um teste. "Vou me esforçar para aprender direitinho, Dona Efigênia." Novamente aquele som de desaprovação. "Vamos ver se você tem jeito mesmo ou se só sabe mexer com essas modernidades da cidade." Após o café, Bruna foi conduzida até a queijaria da fazenda. O ambiente era impecavelmente limpo, com grandes tanques de aço inoxidável onde o leite era processado. O cheiro forte do queijo em maturação nas prateleiras de madeira invadia suas narinas. "Primeira coisa", começou Dona Efigênia, amarrando um avental na cintura, "é que aqui a gente faz tudo no capricho. Não é esse trem de fazer de qualquer jeito, não." Durante as próximas horas, Bruna tentou absorver cada detalhe do processo, a temperatura exata do leite, o ponto certo do coalho, o tempo de descanso, a forma correta de prensar o queijo. Suas mãos delicadas, mais acostumadas ao teclado do computador, agora mergulhavam na massa quente do queijo, tentando encontrar o ponto ideal. "Tá muito mole", criticava Dona Efigênia a cada tentativa. "Não é assim, não. Tem que ter firmeza, menina. Esse trem tá parecendo requeijão de padaria." Bruna respirava fundo, engolindo as lágrimas de frustração. Suas mãos já estavam vermelhas e doloridas, mas não queria dar o braço a torcer. Lembrou-se das palavras de sua mãe antes do casamento. "Mineiro tem cabeça dura, mas coração mole. É só ter paciência." No final da manhã, após várias tentativas, Bruna conseguiu produzir um queijo que, embora não fosse perfeito, estava apresentável. Dona Efigênia examinou a peça com olhos críticos. "Menos pior do que eu esperava", declarou finalmente. "Mas ainda tem muito que aprender." Para Bruna, aquilo soou quase como um elogio. Quando a sogra se afastou, Zefa se aproximou sorrateiramente. "Não liga não, menina. Dona Efigênia é assim mesmo.
Ela demorou 3 meses para fazer um queijo que o falecido seu Geraldo aprovasse. Aquela informação foi como um bálsamo para Bruna. Então, até a poderosa Dona Efigênia tinha começado do zero? Talvez houvesse esperança, afinal. O resto do dia foi preenchido com outras tarefas. Aprender a alimentar as galinhas sem desperdiçar milho, conhecer o nome de cada vaca leiteira do rebanho, entender o processo de ordenha, mesmo que ainda não fosse permitido participar, e organizar a despensa seguindo o rigoroso sistema da família. À noite, quando finalmente pôde se recolher, Bruna mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo inteiro doía, mas havia um pequeno sentimento de realização. Afinal, tinha sobrevivido ao primeiro dia. "Você foi muito bem hoje", disse Augusto, abraçando-a na cama. "Mãe até comentou que você tem mais disposição do que ela pensava." "Ela disse isso mesmo?" perguntou Bruna, incrédula. "Disse sim, do jeito dela, mas disse. E quando ela fala assim é porque está começando a gostar da pessoa." Bruna sorriu, aninhando-se nos braços do marido. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de conquistar seu espaço naquela fazenda. Mas enquanto o sono a envolvia, não podia imaginar que seus verdadeiros desafios ainda estavam por vir, e que o caminho para ser aceita naquela família tradicional seria muito mais complexo do que fazer um simples queijo. As semanas se passaram na fazenda Santa Rita, e Bruna começava a estabelecer sua própria rotina. Suas mãos, antes delicadas, agora apresentavam pequenos calos, testemunhas silenciosas de seu esforço diário. O que ela não sabia era que cada movimento seu era minuciosamente observado por Dona Efigênia, que mantinha um olhar vigilante sobre a nora através das janelas da casa grande. Numa tarde particularmente quente, enquanto organizava antigas fotografias no escritório a pedido da sogra, Bruna encontrou uma imagem que chamou sua atenção. Na foto amarelada pelo tempo, uma jovem que lembrava muito Dona Efigênia sorria ao lado de um homem que não era o falecido seu Geraldo. "Isso não é para seus olhos." A voz cortante de Dona Efigênia soou atrás dela, fazendo Bruna sobressaltar-se. A matriarca arrancou a fotografia de suas mãos com uma agilidade surpreendente. "Aprenda a respeitar os limites desta casa." "Desculpe, eu estava apenas organizando como a senhora pediu." Bruna tentou se explicar, mas o olhar da sogra a silenciou. "Há coisas nesta fazenda que devem permanecer enterradas no passado", declarou Dona Efigênia, guardando a foto dentro de um livro de registros. "Assim como há pessoas que nunca deveriam ter chegado aqui." A indireta era clara como água cristalina. Bruna sentiu o coração apertar, mas manteve-se firme. "Senhora, por que me trata assim? O que eu fiz para merecer tanto desprezo?" Por um breve momento, algo parecido com dor atravessou os olhos da matriarca. "Você é igual a ela. Chega aqui com seus sonhos da cidade, achando que pode mudar tudo. Mas esta fazenda tem suas próprias leis, suas próprias histórias." "Igual a quem?" Bruna perguntou. Mas Dona Efigênia já havia se virado para sair do escritório, deixando apenas o eco de seus passos firmes pelo corredor. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio pesava mais que o normal. Augusto percebeu a tensão entre a esposa e a mãe, mas antes que pudesse questionar, Zefa entrou apressada na sala de jantar. "Dona Efigênia, tem um problema no curral. A Estrela está inquieta, parece que vai ter cria antes do tempo." A notícia pareceu despertar algo na matriarca. Estrela era sua vaca preferida, presente do falecido marido. "Augusto, venha comigo. Precisamos verificar isso imediatamente." "Posso ajudar?" ofereceu-se Bruna, levantando-se da mesa. "Você? O que sabe sobre partos de bezerros?" desdenhou Dona Efigênia. "Meu avô era veterinário", respondeu Bruna, mantendo a calma. "Passei muitos verões ajudando-o em sua clínica. Sei mais do que a senhora imagina." Algo na firmeza da resposta fez Dona Efigênia hesitar por um momento. Finalmente, com um aceno relutante, permitiu que Bruna os acompanhasse até o curral. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia que parecia observar a cena com interesse. No curral, Estrela bufava inquieta, suas patas agitadas levantando poeira do chão batido. Com uma calma que surpreendeu a todos, Bruna aproximou-se do animal, falando em voz baixa e tranquila. Suas mãos moviam-se com segurança,
examinando a posição do bezerro. Está em má posição, diagnosticou. Precisamos agir rápido ou podemos perder os dois. Durante as próximas 2 horas, Bruna trabalhou incansavelmente, guiando Augusto e os funcionários da fazenda com instruções precisas. Dona Efigênia observava tudo com uma mistura de apreensão e curiosidade. Quando finalmente o bezerro nasceu, forte e saudável, um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo curral. Estrela imediatamente começou a limpar sua cria, enquanto Bruna supervisionava os primeiros momentos do animal. Está tudo bem agora, anunciou, limpando o suor da testa. Mãe e filho estão saudáveis. Dona Efigênia aproximou-se lentamente do bezerro recém-nascido, seus olhos brilhando de uma maneira diferente. Por um breve momento, seu olhar encontrou o de Bruna, e havia algo novo ali, talvez um primeiro lampejo de respeito. Você fez um bom trabalho, disse a matriarca, as palavras saindo como se custassem um grande esforço. Talvez você tenha mais da fazenda em você do que eu imaginava. Aquela pequena concessão, embora modesta, representava uma primeira rachadura no muro de hostilidade que Dona Efigênia havia construído. Bruna percebeu que, assim como o nascimento daquele bezerro, algo novo também começava a nascer ali. Uma tênue possibilidade de aceitação. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Bruna permaneceu acordada, repassando os eventos do dia. A foto misteriosa, as palavras enigmáticas da sogra, a experiência no curral, tudo se misturava em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. O mês de março chegou trazendo consigo as típicas tempestades da estação. Numa dessas tardes chuvosas, enquanto Augusto estava na cidade resolvendo questões do banco, Bruna descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre a fazenda Santa Rita. Auxiliando Zefa a fechar as janelas para proteger a casa da tempestade que se aproximava, Bruna subiu até o sótão, um cômodo que permanecia sempre trancado. A governanta havia lhe entregado a chave relutantemente, seguindo ordens de Dona Efigênia, para guardar alguns objetos antigos. O ambiente empoeirado guardava décadas de história familiar. Baús antigos, móveis cobertos por lençóis amarelados e pilhas de documentos ocupavam cada canto do espaço. Foi então que um diário, caído atrás de uma antiga penteadeira, chamou sua atenção. As páginas amareladas revelavam a caligrafia delicada de uma jovem Helena, que Bruna logo descobriu ser a irmã mais nova de Dona Efigênia. A história que se desenrolava diante de seus olhos era de um amor proibido entre Helena e um rapaz da cidade, filho de comerciantes, considerado inadequado pela família tradicional dos Drummond. O que faz aqui em cima? A voz de Dona Efigênia cortou o ar como um trovão, fazendo Bruna deixar o diário cair. Quem permitiu que mexesse nas nossas memórias? Zefa me pediu para guardar algumas coisas, respondeu Bruna, mantendo a compostura. Senhora, quem era Helena? O nome pareceu atingir Dona Efigênia como um golpe físico. A matriarca precisou se apoiar em uma antiga cadeira, seu rosto normalmente austero, demonstrando uma vulnerabilidade que Bruna jamais havia presenciado. Helena era minha irmã, respondeu após um longo silêncio, sua voz carregada de emoção contida. Era a caçula, a preferida de nossos pais. Tinha seu mesmo espírito independente, seus mesmos sonhos tolos de cidade. O que aconteceu com ela? Bruna perguntou suavemente, percebendo que havia tocado em uma ferida antiga e profunda. Ela partiu, respondeu Dona Efigênia, seus olhos fixos na chuva que agora castigava as janelas do sótão. Partiu com aquele rapaz da cidade, abandonando tudo, a família, a fazenda, nossas tradições. Nunca mais tivemos notícias dela. E a foto que encontrei no escritório? Era o último registro dela aqui na fazenda, ao lado daquele rapaz. Foi tirada no dia em que anunciou que estava partindo, que não aceitaria um casamento arranjado com um fazendeiro vizinho. A revelação caiu sobre Bruna, como as gotas da tempestade que agora fustigavam o telhado. Finalmente compreendia a hostilidade da sogra. Ela via em Bruna o mesmo potencial de destruição que havia enxergado na irmã. Senhora, começou Bruna, escolhendo cuidadosamente suas palavras, não sou sua irmã.
Não vim para destruir as tradições da fazenda, mas para fazer parte delas, ao lado de Augusto. Também não vim para substituir Helena ou apagar sua memória. Um relâmpago iluminou o sótão, revelando lágrimas silenciosas no rosto da matriarca. Você não entende. Quando a vi pela primeira vez, tão jovem, tão cheia de sonhos, foi como ver Helena novamente. O mesmo sorriso, a mesma determinação nos olhos. Tive medo, um medo que me persegue há décadas. Medo de quê, exatamente? Medo de perder Augusto como perdi minha irmã. Medo de ver esta fazenda, que preservamos por gerações, ser mudada, transformada em algo que não reconheço mais. Naquele momento, algo mudou na atmosfera entre as duas mulheres. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do sótão, uma compreensão silenciosa começava a se estabelecer. Dona Efigênia, mudanças nem sempre significam perdas, disse Bruna gentilmente. Às vezes, significam novos começos, novas formas de preservar o que é verdadeiramente importante. A matriarca ergueu os olhos, estudando a nora com um olhar diferente. Você é mais sábia do que eu queria admitir, disse finalmente. Talvez eu tenha passado tempo demais vivendo com meus fantasmas. Aquela tarde chuvosa marcou um ponto de virada na relação entre as duas mulheres. Não foi uma transformação instantânea. Anos de mágoa e preconceito não se desfazem com uma única conversa. Mas foi o início de algo novo, como uma semente plantada em terra fértil, esperando o momento certo para brotar. A manhã seguinte à tempestade trouxe consigo um ar diferente na fazenda Santa Rita. O sol, ainda tímido entre as nuvens remanescentes, iluminava as poças d'água espalhadas pelo terreiro, criando pequenos espelhos que refletiam o céu. A conversa no sótão havia plantado algo novo entre Bruna e Dona Efigênia. Não exatamente uma amizade, mas uma compreensão mútua que começava a florescer. Durante o café da manhã, para surpresa de todos, Dona Efigênia dirigiu-se diretamente a Bruna. Pensei em fazer algumas mudanças na organização da casa. Gostaria de ouvir suas sugestões. Augusto quase engasgou com o café, olhando alternadamente entre a esposa e a mãe, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Bruna, mantendo a compostura, assentiu com um sorriso contido. Claro, senhora, será um prazer ajudar. Nas semanas que se seguiram, pequenas transformações começaram a acontecer na fazenda. A antiga biblioteca, antes fechada e empoeirada, foi reaberta e reorganizada. Bruna sugeriu um sistema de catalogação que mesclava o tradicional com o moderno, preservando a história dos livros enquanto os tornava mais acessíveis. Uma tarde, enquanto organizavam antigas receitas de família, Dona Efigênia surpreendeu Bruna novamente. Helena adorava cozinhar. Tinha um caderno cheio de receitas que misturavam as tradições da fazenda com novidades que ela aprendia na cidade. A senhora ainda tem esse caderno? Perguntou Bruna, cuidadosa. Guardei durante todos esses anos, respondeu a matriarca, levantando-se para buscar uma caixa antiga. Talvez seja a hora de dar vida nova a essas receitas. O caderno de Helena revelou-se um tesouro de criatividade culinária. Suas anotações não eram apenas receitas, mas pequenas histórias que contavam sobre sua vida na fazenda, seus sonhos e esperanças. Através daquelas páginas amareladas, Bruna começou a conhecer melhor não apenas Helena, mas também a própria Dona Efigênia. Foi durante a experimentação de uma dessas receitas, um doce que misturava ingredientes tradicionais com técnicas modernas, que Bruna sentiu a primeira tontura. O cheiro forte do doce cozinhando suddenly a deixou nauseada, forçando-a a se apoiar na mesa da cozinha. "Está se sentindo bem?" perguntou Dona Efigênia, uma nota de preocupação genuína em sua voz. "Deve ser só o calor", respondeu Bruna, mas algo em seu íntimo dizia que era mais que isso. Os sintomas continuaram nos dias seguintes: enjoos matinais, tonturas ocasionais, uma sensibilidade nova a certos cheiros. Zefa foi a primeira a notar, lançando olhares conhecedores para a jovem senhora enquanto preparava chás de ervas que ajudavam a acalmar o estômago. Uma manhã, quando Augusto havia saído para verificar as cercas com os funcionários, Dona Efigênia encontrou Bruna no banheiro, pálida, após mais um episódio de náusea.
Não precisa confirmar, disse a matriarca, sua voz surpreendentemente suave. Já criei 3 filhos, sei reconhecer os sinais. Bruna levantou os olhos, encontrando no rosto da sogra uma expressão que nunca havia visto antes. Uma mistura de compreensão e algo que parecia muito com ternura. Eu ainda não tinha certeza, sussurrou Bruna. Não queria criar expectativas. Venha comigo, chamou Dona Efigênia, guiando a nora até seu quarto. De uma gaveta antiga, retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, havia um rosário de contas azuis. Este rosário está na família há gerações, explicou. Todas as mulheres Drummond o usaram durante suas gestações. Era para ser de Helena, quando seu momento chegasse. Com mãos trêmulas, Dona Efigênia estendeu o rosário para Bruna. Agora deve ser seu. Senhora, eu não sei se posso aceitar algo tão significativo. Pode e deve, interrompeu a matriarca com firmeza. Você provou seu valor, Bruna. Não da maneira que eu esperava, mas de um jeito ainda melhor. Está na hora de deixar o passado descansar e abraçar o futuro que está por vir. As 2 mulheres se olharam por um longo momento, lágrimas silenciosas correndo por ambos os rostos. Naquele instante, algo se completou entre elas, um círculo que começara a se formar desde a chegada de Bruna à fazenda. Obrigada, disse Bruna, segurando o rosário junto ao peito. Não, respondeu Dona Efigênia, sua voz embargada. Eu que agradeço, por me ajudar a ver que mudança nem sempre significa perda. Às vezes significa ganhar algo que nem sabíamos que precisávamos. O som do carro de Augusto retornando à fazenda quebrou o momento. As 2 mulheres se recompuseram rapidamente, mas algo fundamental havia mudado entre elas. O muro de hostilidade que antes as separava havia finalmente começado a ruir, dando lugar a uma ponte de compreensão e aceitação. A notícia da gravidez de Bruna transformou a atmosfera da fazenda Santa Rita. Augusto, ao saber que seria pai, não conseguia conter a felicidade, abraçando a esposa com lágrimas nos olhos. Mas a maior surpresa para todos foi a mudança no comportamento de Dona Efigênia. A matriarca, antes tão rígida e distante, começou a demonstrar um lado que poucos conheciam. Todas as manhãs, preparava pessoalmente um café especial para Bruna, repleto de quitandas e frutas frescas do pomar. Suas receitas antigas, guardadas por décadas, foram ressuscitadas uma a uma, sempre adaptadas para atender aos desejos e necessidades da nora. Minha mãe fazia isso quando eu estava esperando Augusto, comentou ela uma manhã, servindo um chá de ervas do quintal. Dizia que cada gestação é única, mas todas precisam ser celebradas com carinho. A notícia da gravidez também trouxe consigo uma onda de mudanças na fazenda. Dona Efigênia, surpreendentemente, foi a primeira a sugerir algumas modernizações. Precisamos adaptar alguns cômodos, declarou durante um jantar. O quarto ao lado do seu será o quarto do bebê. E pensei em transformar a antiga sala de costura em um espaço mais adequado para uma criança crescer. Bruna e Augusto trocaram olhares surpresos. A sala de costura era um dos lugares mais tradicionais da casa, mantido exatamente como era nos tempos da bisavó Drummond. Mãe, tem certeza? Perguntou Augusto cauteloso. A senhora sempre disse que aquela sala era intocável. As tradições são importantes, respondeu Dona Efigênia, com um brilho diferente no olhar. Mas família é mais importante ainda. E agora, nossa família está crescendo. As semanas se transformaram em meses, e a barriga de Bruna crescia junto com o afeto entre ela e a sogra. Durante as tardes mais tranquilas, sentavam-se na varanda da casa grande, e Dona Efigênia compartilhava histórias da família que nunca havia contado antes. Sabia que sua sogra também foi considerada inadequada quando chegou à fazenda? Revelou Zefa uma tarde, enquanto ajudava Bruna a organizar o enxoval do bebê. Como assim? Perguntou Bruna curiosa. Dona Efigênia vinha de uma família tradicional, mas era professora na cidade. Tinha ideias próprias, queria mudar as coisas. A mãe do falecido seu Geraldo quase não permitiu o casamento. Essa revelação fez Bruna ver a sogra sob uma nova luz. Talvez fosse por isso que a história de Helena a havia afetado tanto. Ela própria conhecia o peso de ser julgada por suas origens e aspirações. Uma tarde, enquanto organizavam juntas o quarto do bebê,
Bruna encontrou coragem para fazer uma pergunta que há muito tempo habitava seus pensamentos. A senhora já tentou procurar por Helena? Dona Efigênia parou o que estava fazendo, suas mãos pousadas sobre um antigo berço de madeira. Muitas vezes, respondeu após um longo silêncio. Nos primeiros anos, contratei pessoas para tentar encontrá-la, mas ela não queria ser encontrada. Depois, com o passar do tempo, o orgulho e a mágoa falaram mais alto. Nunca é tarde para recomeçar, sugeriu Bruna suavemente. A matriarca virou-se para a nora, seus olhos marejados. Talvez você tenha razão. Talvez seja a hora de curar antigas feridas. Naquela noite, após o jantar, Dona Efigênia surpreendeu a todos trazendo uma caixa antiga para a sala. Dentro dela, havia cartas, fotografias e recortes de jornal. Todas as pistas que havia coletado sobre o paradeiro de Helena ao longo dos anos. Gostaria de sua ajuda, disse ela, olhando para Bruna e Augusto. Para encontrar minha irmã. Seu filho ou filha merece conhecer toda a sua família. A emoção no rosto de Augusto era visível. Jamais havia visto a mãe demonstrar tal vulnerabilidade, tal abertura para mudanças. Claro que ajudaremos, respondeu Bruna, segurando a mão da sogra. Família é família, não importa quanto tempo tenha passado. Aquela noite marcou o início de uma nova fase na fazenda Santa Rita. Enquanto organizavam as informações sobre Helena, Bruna sentiu seu bebê se mexer pela primeira vez. Dona Efigênia, ao perceber, colocou a mão sobre a barriga da nora e lágrimas silenciosas correram por seu rosto. Sabe, disse ela, sua voz embargada, passei tanto tempo tentando proteger as tradições desta fazenda que quase me esqueci da mais importante delas, o amor pela família. Você me ajudou a lembrar disso, Bruna. O bebê se mexeu novamente, como se respondesse ao toque da avó, e as duas mulheres sorriram, unidas por um laço que ia muito além do sangue ou das tradições. Um laço forjado pelo amor, pela compreensão e pela capacidade de perdoar e crescer juntas. A busca por Helena revelou-se mais complexa do que imaginavam. As pistas guardadas por Dona Efigênia ao longo dos anos formavam um quebra-cabeça intrincado, com peças espalhadas por várias cidades de Minas Gerais. Cada documento antigo, cada fotografia amarelada contava um pedaço diferente da história. Em uma tarde de pesquisas, encontraram um recorte de jornal particularmente interessante. Era o anúncio de uma exposição de arte em Belo Horizonte, datado de 15 anos atrás. Entre as obras expostas, havia uma pintura assinada por Helena Drummond Santos. Ela havia mantido o sobrenome da família, apenas acrescentando o do marido. Não sabia que Helena pintava, comentou Bruna, agora no 6º mês de gestação, acariciando sua barriga proeminente enquanto estudava o recorte. Começou ainda menina, respondeu Dona Efigênia, sua voz carregada de memórias. Pintava as paisagens da fazenda, os animais, as pessoas. Nosso pai achava um desperdício de tempo, mas ela tinha verdadeiro talento. A descoberta da exposição trouxe nova energia à busca. Augusto fez contato com a galeria de arte mencionada no jornal, enquanto Bruna pesquisava outras exposições que poderiam ter exibido obras de Helena. Encontrei algo, anunciou Augusto uma noite, entrando apressado na sala onde Bruna e Dona Efigênia organizavam antigas fotografias. A galeria manteve registro de todos os artistas que expuseram lá. Helena ainda mantém contato com eles. Tem uma nova exposição programada para o próximo mês. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Efigênia levou as mãos ao peito, seus olhos fixos no infinito. Depois de tanto tempo, devemos ir, disse Bruna com firmeza. A senhora precisa ver sua irmã. A preparação para a viagem a Belo Horizonte mobilizou toda a fazenda. Zefa insistiu em preparar comidas especiais para Bruna, preocupada com sua condição durante a viagem. Os funcionários mais antigos, que ainda se lembravam de Helena, compartilhavam histórias dela com carinho e saudade. Na véspera da partida, enquanto arrumavam as malas, Bruna encontrou Dona Efigênia no antigo quarto de Helena, que permanecera intocado por décadas. A matriarca segurava um pequeno quadro que retratava a fazenda ao pôr do sol. Foi a última pintura que ela fez aqui, explicou, passando os dedos delicadamente pela tela.
Disse que queria levar um pedaço da fazenda consigo, mesmo que fosse apenas em uma tela. A senhora acha que ela vai querer nos ver? Não sei, admitiu Dona Efigênia. Falei coisas terríveis no dia em que ela partiu. Palavras que não podem ser simplesmente apagadas pelo tempo, mas podem ser curadas pelo amor, respondeu Bruna, segurando a mão da sogra. E pelo perdão. Naquela noite, uma chuva suave caía sobre a fazenda, como se o próprio céu quisesse lavar as mágoas do passado. Bruna não conseguia dormir. Seu bebê particularmente agitado, como se sentisse a ansiedade que pairava no ar. Está tudo bem? Perguntou Augusto, acordando ao perceber a inquietação da esposa. Sim, respondeu ela, guiando a mão dele até sua barriga para sentir os movimentos do bebê. Só pensando em como a vida dá voltas. Há alguns meses, sua mãe mal conseguia olhar para mim. Agora estamos prestes a embarcar juntos nessa jornada tão importante para ela. Você mudou minha mãe, disse Augusto beijando a testa da esposa. Mostrou a ela que o amor pode ser maior que o orgulho, que as tradições podem se adaptar sem se perder. A madrugada avançava, e com ela crescia a expectativa pelo dia seguinte. Na fazenda, os sons noturnos familiares, o pio das corujas, o farfalhar das folhas das mangueiras no vento, pareciam embalar uma antiga canção de esperança e reconciliação. Dona Efigênia também estava acordada em seu quarto, relendo antigas cartas que havia escrito para Helena, mas nunca enviara. Cada palavra não dita, cada gesto de carinho reprimido pelo orgulho, pesava em seu coração como chumbo. Mas agora, depois de tantos anos, sentia-se pronta para enfrentar o passado e tentar construir um novo futuro. Na manhã seguinte, quando o primeiro raio de sol tocou as janelas da fazenda Santa Rita, 3 gerações dos Drummond se preparavam para uma viagem que poderia mudar para sempre o destino da família. O bebê na barriga de Bruna, representante de uma nova era, parecia mais tranquilo agora, como se compreendesse a importância do momento que estava por vir. A viagem para Belo Horizonte transcorreu em um silêncio carregado de expectativa. Dona Efigênia, sentada no banco traseiro ao lado de Bruna, mantinha em seu colo a antiga pintura da fazenda, seus dedos ocasionalmente acariciando a moldura gasta pelo tempo. A galeria de arte ficava em um casarão restaurado no bairro de Lourdes, suas paredes brancas contrastando com os detalhes em arte deco da fachada. Ao entrarem, foram recebidos pelo burburinho característico de uma vernissagem em preparação. A exposição seria inaugurada naquela noite. Senhora Drummond, uma jovem curadora aproximou-se, consultando uma prancheta. Helena está no 2º andar, supervisionando a montagem de suas obras. Devo avisá-la que... Não, interrompeu Dona Efigênia, sua voz tremendo levemente. Prefiro ir até ela. A escada que levava ao 2º andar parecia interminável. Cada degrau era um ano de separação, cada passo um momento perdido que jamais poderia ser recuperado. No topo da escada, viraram à direita e ali, ajustando a iluminação de um quadro, estava Helena. O tempo havia sido gentil com ela. Seus cabelos, agora grisalhos, estavam presos em um coque elegante. Vestia-se com simplicidade, mas havia nela uma dignidade artística inegável. Quando se virou, ao ouvir os passos, seus olhos encontraram primeiro os de Dona Efigênia. O mundo pareceu parar por um instante. Gênia! A voz de Helena era apenas um sussurro. Dona Efigênia deu um passo à frente, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair a pintura que carregava. Helena, minha irmã. As 2 mulheres se olharam em silêncio. Décadas de mágoas, arrependimentos e saudades não ditas flutuando entre elas como poeira no ar. Foi Helena quem primeiro notou a pintura nas mãos da irmã. Você guardou? Sua voz falhou. Guardei tudo, respondeu Dona Efigênia. Cada pintura que você deixou, cada foto, cada lembrança, guardei tudo, Helena, até mesmo a esperança de um dia te encontrar novamente. Helena se aproximou lentamente, como se temesse que a irmã pudesse desaparecer se fizesse um movimento muito brusco. Seus dedos tocaram a tela antiga com reverência. O pôr do sol na fazenda, murmurou. Nunca mais consegui pintar aquela luz do mesmo jeito. A fazenda ainda está lá, disse Dona Efigênia. Diferente, mudada, mas ainda é nosso lar.
e sempre teve um lugar esperando por você. Foi então que Helena notou Bruna e Augusto, que observavam a cena a alguns passos atrás. Seus olhos se arregalaram ao perceber a gravidez avançada de Bruna. "Este é Augusto, meu filho", apresentou Dona Efigênia. "E esta é Bruna, minha nora. Eles me ajudaram a te encontrar." "Seu filho." Helena se aproximou de Augusto, estudando seu rosto. "Você tem os olhos do nosso pai. E a teimosia dos Drummond", acrescentou Bruna, quebrando a tensão do momento e arrancando um pequeno sorriso de Helena. "Vejo que você também trouxe mudanças para a família", comentou Helena, olhando com carinho para a barriga de Bruna. "Nem imagina quantas", respondeu Dona Efigênia, sua voz mais leve. "Ela me ensinou que às vezes precisamos perder algo do passado para ganhar algo ainda mais precioso no futuro." Helena pegou a mão da irmã, apertando-a suavemente. "Você mudou, Gênia." "Tive que mudar", respondeu a matriarca. "Ou correria o risco de perder outra pessoa que amo por causa do meu orgulho." As lágrimas até então contidas começaram a cair livremente. Helena puxou a irmã para um abraço, e anos de distância e ressentimento começaram a se dissolver naquele gesto de amor há tanto tempo adiado. "Me perdoa", sussurrou Dona Efigênia entre soluços. "Me perdoa por não ter te apoiado, por não ter entendido." "Já perdoei há muito tempo", respondeu Helena. "Só estava esperando você estar pronta para aceitar esse perdão." Bruna sentiu seu bebê se mexer vigorosamente, como se aplaudisse o reencontro. Augusto a abraçou pela cintura. Ambos testemunhas silenciosas de um momento de cura que transcendia gerações. Naquela noite, a exposição de Helena ganhou um significado especial. Entre as obras de arte contemporânea, uma pequena pintura antiga da fazenda Santa Rita ocupava um lugar de destaque, não por seu valor artístico, mas por simbolizar um novo começo, uma ponte entre o passado e o futuro, entre tradição e mudança. Após a emocionante noite da exposição, Helena aceitou o convite para retornar à fazenda Santa Rita. Seu marido, Roberto Santos, um professor universitário aposentado, apoiou prontamente a decisão. Ele sempre soubera que este momento chegaria, que o chamado da família e da terra natal era forte demais para ser ignorado indefinidamente. O retorno à fazenda foi uma experiência surreal para Helena. Cada canto, cada árvore, cada detalhe da casa grande parecia contar uma história diferente agora, vista através das lentes do tempo e da maturidade. Zefa, ao vê-la, não conteve as lágrimas, abraçando-a como se os anos não tivessem passado. "Menina Helena", soluçou a governanta. A fazenda nunca mais foi a mesma sem suas risadas pelos corredores. Dona Efigênia observava cada reação da irmã com atenção especial, como se tentasse recuperar cada momento perdido. Quando Helena entrou em seu antigo quarto, mantido praticamente intacto, a emoção foi avassaladora. "Você preservou tudo", sussurrou Helena, passando os dedos pelos antigos pincéis ainda organizados sobre a escrivaninha. "Era minha forma de manter você por perto", confessou Dona Efigênia. "Nos dias mais difíceis vinha aqui e imaginava as conversas que poderíamos ter tido." A presença de Helena trouxe uma nova energia para a fazenda. Suas histórias sobre a vida na cidade, as exposições de arte e as viagens pelo mundo encantavam a todos, especialmente Bruna, que encontrou na tia-avó uma aliada inesperada. Uma tarde, enquanto todos descansavam após o almoço, Helena pediu permissão para pintar Bruna. "Há algo especial em você", explicou preparando seu cavalete. "Uma força tranquila como as antigas matriarcas da fazenda, mas com um toque de modernidade que renova tudo ao seu redor." Enquanto pintava, Helena compartilhava suas próprias experiências como uma mulher que ousou desafiar as convenções de sua época. "Sabe, no início foi muito difícil. Deixar tudo para trás, recomeçar do zero. Mas Roberto sempre me apoiou, sempre acreditou no meu talento. Assim como Augusto faz com você." Bruna, agora no 8º mês de gestação, acariciava a barriga enquanto posava. "Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, vindo para a fazenda. Se não estou pedindo demais do Augusto, fazendo-o dividir-se entre a tradição e a mudança." Helena sorriu, misturando as cores em sua paleta. "O amor verdadeiro não nos faz escolher entre um lado e outro.
Ele nos ensina a construir pontes, a encontrar equilíbrios que não imaginávamos possíveis. As palavras de Helena ecoaram profundamente em Bruna, que começava a compreender melhor sua própria jornada na fazenda. Não se tratava de escolher entre o novo e o antigo, mas de encontrar uma forma de honrar ambos. Dona Efigênia, que observava a cena discretamente da varanda, sentia seu coração se expandir com uma alegria há muito esquecida. Ver sua irmã e sua nora juntas, compartilhando aquele momento íntimo, era como testemunhar a cura de uma antiga ferida familiar. Foi nessa atmosfera de reconciliação que Bruna começou a sentir as primeiras contrações. Inicialmente suaves, como um lembrete gentil de que uma nova vida estava prestes a chegar. Helena foi a primeira a perceber a mudança na expressão da sobrinha. "Gênia", chamou, mantendo a calma na voz. "Acho que seu neto escolheu um momento muito especial para se juntar a nós." A notícia espalhou-se rapidamente pela fazenda. Augusto, que estava no campo com os funcionários, foi chamado às pressas. Zefa começou a preparar água quente e toalhas limpas, seguindo uma tradição antiga da família. Dona Efigênia, surpreendentemente, manteve-se serena. "Vamos levá-la para o quarto principal", decidiu com firmeza. "É onde todas as crianças Drummond nasceram, desde que esta casa foi construída." Enquanto ajudavam Bruna a subir as escadas, Helena notou algo diferente no olhar da irmã. Não havia mais o controle rígido de antes, apenas um amor profundo e uma aceitação plena do momento presente. "É assim que deveria ser", murmurou Helena, segurando a mão de Bruna. "Todas nós juntas, recebendo mais um membro desta família." As horas que se seguiram foram de espera e expectativa. O médico foi chamado da cidade, mas as contrações aumentavam rapidamente. O bebê tinha seus próprios planos. O quarto principal da fazenda Santa Rita, com suas paredes grossas e janelas antigas, tornou-se o cenário de um dos momentos mais significativos na história da família Drummond. Bruna, deitada na antiga cama de dossel, respirava profundamente entre as contrações, enquanto 3 gerações de mulheres a cercavam com apoio e amor. Dona Efigênia segurava sua mão direita, Helena à esquerda, e Zefa movimentava-se pelo quarto com a eficiência de quem já havia assistido a muitos nascimentos. Augusto, embora ansioso para estar presente, foi gentilmente direcionado para esperar na sala, seguindo a tradição familiar. "Respire como te ensinei", orientava Dona Efigênia com uma suavidade que surpreendeu a todos. Cada Drummond que veio ao mundo neste quarto teve uma mulher forte para guiar sua chegada. As contrações intensificavam-se e Bruna apertava as mãos que a amparavam. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o quarto com tons dourados que lembravam muito a antiga pintura de Helena. "Olhe", sussurrou Helena, apontando para a janela. "É a mesma luz que eu costumava pintar. A fazenda está dando as boas-vindas ao seu novo herdeiro." Entre uma contração e outra, Bruna conseguiu sorrir. "Conte-me mais", pediu, buscando distração da dor. "Conte-me sobre as outras mulheres que deram à luz neste quarto." Dona Efigênia e Helena trocaram olhares cúmplices e começaram a compartilhar histórias antigas. Falaram sobre sua avó, que havia dado à luz a gêmeos durante uma tempestade memorável. Sobre sua mãe, que cantava antigas canções de ninar, mesmo durante o trabalho de parto. Sobre a própria Dona Efigênia, que trouxe Augusto ao mundo em uma manhã de primavera muito semelhante àquela. "Cada nascimento traz uma nova esperança", disse Dona Efigênia, sua voz embargada pela emoção. "Uma nova chance de fazer as coisas diferentes, de ser melhor." O médico chegou quando a noite já começava a cair, mas era evidente que o bebê não esperaria muito mais. Com experiência e gentileza, ele assumiu seu papel, orientando Bruna nos momentos finais. "Está quase na hora", anunciou ele após um exame. "Este pequeno está ansioso para conhecer sua família." Os minutos que se seguiram foram intensos. Bruna, reunindo todas suas forças, seguia as orientações do médico e o apoio das mulheres ao seu redor. O quarto, que havia testemunhado tantos momentos importantes da família Drummond, agora vibrava com a energia de mais uma vida prestes a começar. "Vejo a cabeça", anunciou o médico. "Mais um esforço, Bruna. Você está indo muito bem." Com um último impulso de força,
Bruna trouxe seu filho ao mundo. O choro forte e saudável do bebê ecoou pelo quarto, misturando-se às lágrimas de alegria das mulheres presentes. "É um menino", declarou o médico, colocando o recém-nascido sobre o peito de Bruna. "Miguel", sussurrou ela, tocando os pequenos dedos do filho. O nome havia sido escolhido em homenagem ao pai de Dona Efigênia, o antigo patriarca que havia construído a reputação da fazenda. Dona Efigênia, ao ouvir o nome, não conseguiu conter as lágrimas. "Pai ficaria tão orgulhoso", disse, sua voz tremendo de emoção. Helena, observando a cena, rapidamente pegou seu caderno de desenhos e começou a registrar o momento. Seus traços rápidos e precisos capturavam não apenas as figuras, mas a emoção pura daquele instante. "O primeiro rascunho de uma nova série", explicou ela, sorrindo através das lágrimas. "Vou chamá-la Renascimento na Fazenda." Augusto foi finalmente chamado para conhecer seu filho. Ao entrar no quarto, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Sua esposa, radiante apesar do cansaço, segurando seu filho recém-nascido. Sua mãe e sua tia lado a lado, seus rostos iluminados pela mesma alegria. E Zefa, a fiel governanta, organizando silenciosamente os últimos detalhes. "Venha conhecer seu filho", chamou Bruna suavemente. "Venha conhecer Miguel Drummond." Enquanto Augusto se aproximava da cama, tomando seu filho nos braços pela primeira vez, Dona Efigênia e Helena se abraçaram, selando com aquele gesto a promessa de um novo começo. O pequeno Miguel, sem saber, havia não apenas unido diferentes gerações, mas também curado antigas feridas, construindo pontes entre o passado e o futuro da família Drummond. Os primeiros meses após o nascimento de Miguel trouxeram mudanças significativas para a fazenda Santa Rita. O antigo casarão, que antes parecia preso no tempo, ganhou nova vida com o choro do bebê, ecoando por seus corredores. Helena e Roberto decidiram permanecer por mais tempo, ocupando uma casa menor na propriedade, que foi reformada para recebê-los. Dona Efigênia surpreendia a todos com sua dedicação como avó. A antiga matriarca austera havia dado lugar a uma mulher que não se importava em ser vista, ninando o neto pelos jardins ou cantando antigas cantigas de roda. Suas risadas, antes tão raras, agora eram parte da rotina da fazenda. "Nunca imaginei ver minha mãe assim", comentou Augusto com Bruna uma tarde, observando Dona Efigênia mostrar a Miguel as flores do jardim. "É como se ela tivesse reencontrado uma parte de si mesma que estava perdida." Helena, por sua vez, transformou um dos galpões antigos em seu ateliê. Com a aprovação entusiástica da irmã, começou a dar aulas de pintura para as crianças da região. Aos sábados, o espaço se enchia de cores e risos, com pequenos artistas descobrindo seus talentos sob sua orientação paciente. "A arte tem o poder de unir gerações", explicava ela aos pais dos alunos. "Assim como uniu nossa família novamente." Bruna encontrou seu próprio espaço na administração da fazenda. Com o apoio de Augusto e a surpreendente abertura de Dona Efigênia, começou a implementar mudanças que mesclavam harmoniosamente tradição e inovação. A produção de queijos, mantendo as receitas centenárias da família, ganhou nova dimensão com métodos modernos de distribuição e marketing. "Veja só", disse Dona Efigênia durante uma reunião familiar, "nossos queijos agora são vendidos até mesmo em São Paulo, mas continuam sendo feitos exatamente como minha avó me ensinou." A antiga sala de costura, agora transformada em um espaço para Miguel, tornou-se o símbolo perfeito dessa união entre o antigo e o novo. As paredes mantinham seu papel de parede original, cuidadosamente restaurado, mas abrigavam também fotografias recentes e pinturas coloridas de Helena. O berço de madeira maciça, que havia embalado gerações de Drummond, estava ao lado de uma moderna cadeira de amamentação escolhida por Bruna. Uma tarde, enquanto organizavam antigas correspondências no escritório, Bruna encontrou mais fotografias de Helena jovem. Desta vez, ao invés de escondê-las, Dona Efigênia sentou-se com a nora para compartilhar as histórias por trás de cada imagem. "Sabe", disse a matriarca, segurando uma foto particularmente significativa, "passei tanto tempo tentando preservar o passado que quase perdi a chance de construir um futuro melhor."
Você e Miguel me ensinaram que as tradições mais importantes são aquelas que conseguem se adaptar e crescer com o tempo. Bruna sorriu observando através da janela Helena, que pintava mais um de seus quadros no jardim, enquanto Miguel brincava em seu cercadinho próximo a ela. A senhora também me ensinou muito. Aprendi que respeitar o passado não significa ficar preso a ele. O pequeno Miguel crescia cercado de amor e histórias. Dona Efigênia fazia questão de lhe contar sobre cada ancestral retratado nos quadros da sala, enquanto Helena lhe ensinava a misturar cores em sua paleta infantil. Bruna e Augusto observavam, maravilhados, como seu filho naturalmente se tornava uma ponte entre diferentes mundos e gerações. Roberto, que inicialmente planejava uma estadia curta, acabou se envolvendo na vida da fazenda de maneiras inesperadas. Suas experiências como professor universitário trouxeram novas perspectivas para a gestão do negócio familiar, e sua presença tranquila ajudou a equilibrar as diferentes personalidades que agora conviviam sob o mesmo teto. É incrível, comentou ele durante um jantar, como o destino às vezes precisa de décadas para alinhar todas as peças no lugar certo. A fazenda, que antes parecia um museu de memórias congeladas, transformou-se em um organismo vivo e pulsante. As tradições não foram abandonadas, mas renovadas. Os rituais antigos ganharam novos significados, e as histórias do passado serviam agora como fundação para um futuro mais rico e inclusivo. Zefa, que havia testemunhado tantas mudanças ao longo dos anos, resumiu o sentimento geral em uma de suas sábias observações. A fazenda sempre teve alma, mas agora tem também coração batendo em cada canto. E assim, entre o aroma do café recém-coado e o som das risadas de Miguel, a fazenda Santa Rita encontrava seu novo ritmo. Um ritmo que respeitava o passado sem temer o futuro, que celebrava a tradição sem rejeitar a mudança, que provava que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar sem destruir. Um ano após o nascimento de Miguel, a fazenda Santa Rita se preparava para uma celebração especial. O aniversário do pequeno herdeiro seria também a inauguração oficial do novo Centro Cultural da Fazenda, um projeto conjunto idealizado por Helena e apoiado entusiasticamente por toda a família. O antigo celeiro, completamente restaurado, havia se transformado em um espaço que mesclava galeria de arte, biblioteca e centro de memória da região. As paredes de pedra originais agora abrigavam pinturas de Helena e de seus alunos, fotografias históricas da fazenda e documentos que contavam a rica história das famílias tradicionais de Minas Gerais. Este lugar, declarou Dona Efigênia durante a inauguração, sua voz carregada de emoção, representa tudo o que aprendemos no último ano. É um testemunho de que podemos honrar nossa história enquanto construímos algo novo. O evento reuniu pessoas de toda a região. Antigas famílias fazendeiras se misturavam com artistas contemporâneos. Crianças corriam entre as exposições enquanto seus pais admiravam as obras de arte. Miguel, no colo ora da avó, ora da tia-avó, era o centro das atenções, encantando a todos com seu sorriso fácil e olhos curiosos. Durante a celebração, Helena revelou sua mais nova obra, um tríptico monumental que retratava 3 momentos da fazenda Santa Rita. O primeiro quadro mostrava a fazenda em seus primórdios, com os patriarcas originais. O segundo retratava o período de transição, com todas as tensões e transformações. O terceiro, e mais impactante, apresentava a fazenda atual, com todas as gerações reunidas, Miguel ao centro como símbolo de renovação. Esta não é apenas a história de uma fazenda, explicou Helena aos presentes. É a história de como o amor pode transformar e curar, de como as tradições podem se renovar sem perder sua essência. Bruna, observando os convidados admirarem as obras, sentiu uma profunda gratidão. Lembrou-se de seu primeiro dia na fazenda, do medo e da incerteza que sentia. Agora, 1 ano depois, estava completamente integrada àquele lugar, tendo encontrado sua própria maneira de contribuir para o legado dos Drummond. Dona Efigênia, que supervisionava pessoalmente cada detalhe da festa, surpreendeu a todos com um discurso improvisado. Quando Miguel nasceu, pensei que estava testemunhando apenas a chegada de mais um herdeiro da fazenda, mas ele trouxe muito mais do que isso. Trouxe a reconciliação com minha querida irmã Helena.
Trouxe nova vida para nossas tradições e me ensinou que o verdadeiro legado de uma família não está apenas em seu nome ou em suas posses, mas em sua capacidade de amar e se renovar. A noite avançava e os convidados começaram. A família se reuniu na varanda da casa grande. Às vezes agora, Miguel dormia tranquilamente no colo de Bruna. A viola, uma antiga tradição que havia. Helena, com seu inseparável caderno, registrava mais uma vez a cena familiar. Disse ela, sem tirar os olhos do papel. Capturar em minhas telas a essência desta fazenda. Percebo que sua verdadeira beleza não está nas paisagens, mas nos laços que criamos e nas tradições que mantemos vivas. Dona Efigênia, diferentes das que imaginávamos. Bruna sorriu os braços. O pequeno suspirou em seu sono, com as palavras das matriarcas. Naquele momento, entendeu completamente o ciclo que se fechava. Era mas o início de muitas outras. Continuaria sua história, agora enriquecida por novas vozes, novos sonhos e novos caminhos. As antigas paredes continuariam guardando segredos e memórias, mas também ecoariam com risos e planos para o futuro. As tradições permaneceriam, não como correntes que prendem, mas como raízes que sustentam e permitem o crescimento. E assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, a família Drummond celebrava não apenas o primeiro ano de vida de Miguel, mas o renascimento de todo um legado. Um legado construído sobre o amor, a aceitação e a compreensão de que as mais belas histórias são aquelas que sabem se reinventar sem perder sua essência.